Vamos a Alegrete! Canta aí, Kleber Xavier. Quer ver se você é um alegretense mesmo? Canta! Cidade continentina, Alegrete. Cidade o quê? Continentina. Traduza isso pra nós, que eu sou meio burro. O que é isso? É uma cidade imensa, o maior município do estado do Rio Grande do Sul, em extensão. É mesmo, é? É. Então é o quê mesmo? Essa palavra eu nunca tinha ouvido. Cidade continentina. Ah, continentina, uma cidade continental. Exatamente, pela sua extensão. Escuta, e pela sua grandeza. Você dá um recado para aquele sujeito, parece que é Adenor Leonardo Bach, parece que é o nome dele, um tal Tite. Eu conheço bem esse cara porque eu tirei ele da sarjeta. Eu botei em 2000 ele em rede nacional pela primeira vez no super técnico da Band. Você fala para ele o seguinte: se ele não botar o Arthur de titular, eu derrubo ele. É certo, vou passar para ele. Primeiro vamos torcer aí que o Arthur se recupere, né? Infelizmente está fora da decisão do Mundial. Fez mais um grande jogo lá, mesmo assim, jogando meio tempo, foi eleito o melhor jogador da partida e acabou uma lesão séria, ruptura dos ligamentos do tornozelo. Torcer pela recuperação dele. O Luan, merecidamente, recebeu lá o título de melhor, parece que ganhou um carro, sei lá como é que funciona o negócio, mas ele fez um golaço. Mas, gente, quem jogou bola foi o tal Arthur. Eu nunca tinha prestado atenção nesse rapaz. Eu entrevistei o pai dele hoje aqui. Ele roubou a bola. Ele roubou a bola, o Kleber. Sabe, vocês que têm que povoar muito o meio do campo e tal, porque não adianta ter gênio como o Neymar lá na frente se a bola não chegar. Então, ele simplesmente é o maior ladrão sabe, ali de frente os zagueiros, no meio do campo, no comecinho do ataque, só dá esse Arthur, cara. Parece que ele tem chiclete na ponta da chuteira. Mais do que roubar a bola, a característica principal é a posse da bola, a manutenção, né? Dificilmente a bola sai do pé dele, e quando sai com passes certeiros, né? É um menino com potencial enorme, como o Brasil tem aí em seu meio campo, né? Um jogador com uma característica bem específica, né? Essa qualidade de rodar a bola e evoluindo basicamente em passes verticais, em passes mais longos também, finalização. Ele estava fazendo isso no jogo, que infelizmente saiu, vai fazer falta para o jogo contra o Real. Agora, um cara que eu gostei muito, ele fracassou no Náutico, no Santa Cruz, aqui na Grande São Paulo, em Barueri. Ele não jogou porcaria nenhuma lá em Marrakech, Marrocos. Eu estava lá em 2013 com o Galo e contra o Raja Casablanca, foi uma vergonha o Galo, e ele, Fernandinho, foi uma vergonha também. Não foi bem aqui no São Paulo. Mas esse rapaz, o Renato Gaúcho, eu acho que botou ele de titular, porque o Renato Gaúcho sempre foi ponta 7. Porque esse Fernandinho é ponta 11. Não é porque ele fez aquele golaço, não, mas ele é ponta 11. Eu sempre achei ele bom de bola, viu? Mas agora, depois de velho, ele ficou bom, né, Cleber? Tinha a força do treinador, a confiança do treinador, uma característica do Renato importante, né? E deu isso ao grupo, deu a ele na saída do Pedro Rocha, que era o titular e que vinha sendo um dos jogadores de destaque do Grêmio. O Fernandinho firmou a titularidade e foi decisivo, né? Uma arrancada, um chute certeiro. Ele sempre foi um jogador muito contestado, porque se esperava mais dele quando surgiu, né? No Barueri, depois no São Paulo. Mas hoje, já mais maduro, fez uma grande Libertadores. O Grêmio tem um time como um todo, né? E o Fernandinho fez parte desse time aí, capitaneado pelo Renato. O Renato soube dar confiança a esse jogador. Muitos jogadores do Grêmio, como o Fernandinho, que estavam esquecidos em seus clubes, em alguns momentos, o Renato soube trazer e dar essa ligação a eles. O Grêmio mereceu por ser um time forte, um coletivo forte. Sem dúvida. Alguns renegados, né? Quer dizer, como é que estavam falando aqui? Jogadores que estavam realmente com a carreira encerrada e tal, foram recuperados lá pelo Renato Gaúcho. Muitos, né? Não era nenhum nem dois, só foram 5, 6, 7 jogadores. Refugos, né? Que a gente fala aí na gíria, né? A exemplo do Grêmio e do Filipão, campeão da Libertadores, na época, com o Paulo Nunes, com o Jardel também, foi uma situação similar. Agora, o Kleber, o negócio é o seguinte: você virou o Murtosa do Filipão, hein? Onde tá o Adenor, tá o Kleber, hein? De vez em quando a gente se separa um pouquinho, né? Adenor, essa hora, tá na Rússia, né? Tá visitando a sede lá de
só, depois faz uma viagem à Europa para observar alguns jogos da Champions e dos campeonatos nacionais europeus. Eu viajo amanhã também para a Europa e de repente a gente se encontra lá pelo caminho também com a missão de seguir acompanhando nossos jogadores. Agora, o Kleber, o próprio Tite tá dando muito ataquinho aí. Vamos viajar 7 mil quilômetros, 8 mil, 9 mil. É claro que o ideal seria jogar tudo aí na arena do Grêmio, jogar todos os jogos aqui na arena do Corinthians, todos os jogos aqui no Maracanã. A Rússia é enorme, é um país, um dos maiores países do mundo, se não o maior, é um país continental, né? Como vocês falam aí na querida Alegrete. Mas como diz o Denilson Show, avião voa. Apesar que tem muita lata velha, tem que abrir o olho lá na Rússia, entendeu? Então o avião voa, jogador fisicamente perfeito, vai demorar 3 horas o voo, 4 horas, e daí, pô, chega lá, belo hotel, isso é frescura que é longe, não tem nada longe para avião, ô Kleber. Milton, acho que não pelo Tite, mas pelas perguntas e pelo a surpresa que causou a gente não jogar em Sochi, que foi a nossa cidade, que vai ser a nossa cidade sede, né? Para nós, o mais importante é a localização, é onde a gente vai estar hospedado, é onde vai estar o nosso centro de treinamento, é as condições que Sochi nos oferece nesse período, que é um período que pode ser longo, a gente está bem localizado. E a questão da viagem, como tu diz, é normal. 400 quilômetros de avião não é nada, 1.000 e poucos quilômetros, 2.000 quilômetros de avião não é nada, voos fretados, tranquilo, não tem problema nenhum. A gente vai, joga e retorna. O importante é ter uma base bem qualificada, e Sochi tem essa base bem qualificada. Agora, parece que, olha, acho que foi a tua mãe, a mãe dele, entendeu? A minha mãe lá do céu. Nós tiramos as bolinhas aí, porque que moleza, hein? Pelo amor de Deus. Não é uma moleza, mas, sinceramente, tem a presença da Espanha e da Inglaterra, que são seleções do primeiro nível, né? Ela caiu um pouco, mas a Suíça nos últimos mundiais foi muito bem, fez uma vitória em cima da Espanha em 2010, fez uma boa Copa em 2014, e em 2006 não tomou gol, né? Como a gente viu, a Costa Rica foi a surpresa da Copa passada, no grupo da morte acabou classificando, mas a gente é como jogar contra qualquer seleção do mais alto nível, do menor. A gente vai ter que enfrentar, a gente vai ter que estudar, já começamos os estudos, já começamos as análises, conhecer bem a seleção adversária, os perigos que possa oferecer, a estratégia para furar esse ferrolho da Suíça, que fez uma classificatória agora das eliminatórias quase que perfeita, com uma derrota para Portugal. A gente vai ter que fazer um jogo estratégico, com paciência, né? Se não me engano, é a primeira vez que se enfrenta uma Suíça em Copa do Mundo, né? Então tem que ter todo cuidado. Como a gente teria contra a Espanha, contra a Inglaterra, se caísse no grupo, ter o cuidado contra a Suíça. Mas há uma diferença, não há de se negar. Não, o Brasil em 50 jogou aqui no Pacaembu com a Suíça, foi 2-2, o técnico péssimo Flávio Costa, que conseguiu deixar Nilton Santos na reserva de lateral direito do Augusto, sendo que o Bigode, coitado, o culpado da derrota não foi o de 50, não foi o quarto zagueiro que não deu cobertura, e nem o goleiro Barbosa, coitado. O culpado foi o Bigode, que era um lateral esquerdo fraco lá com o Didi, entendeu? Ele é lateral do Fluminense. O lateral esquerdo tinha que ter sido Nilton Santos. Se o Nilton Santos com 40 anos era um becão, imagina ele com 18. Entendeu? Sabe, novinho. Aliás, eu conversei muito com o Nilton Santos, inclusive aí no Sul, em Porto Alegre, sim, no ar, em 2 programas de televisão, no Super Técnico da Band, no Terceiro Tempo da Record, e ele nunca se conformou com o Flávio Costa. O Flávio Costa ter deixado ele fora da Copa de 50 como reserva de lateral direito, o Augusto, lateral do Vasco. Entendeu? Porque o Nilton Santos, pelo amor de Deus, ele tinha que ter sido titular de lateral esquerdo, sem dúvida alguma. Agora, o apelido do Nilton Santos já diz tudo, né, Milton? Enciclopédia. Então, em Porto Alegre, aí no Sul, teve um evento daquele João Bosco e eram 4, 5 ônibus na porta do hotel, e a gente ia lá para um centro cultural onde foi o evento, e eram técnicos, só técnicos, entendeu? Mas o Gilmar dos Santos Neves, com a dona Raquel, estava também, o Nilton Santos, que era técnico em Uberaba, e eu entrei no último ônibus com o Filipão, com o Valmir Louruz, e com Dona Raquel e o Gilmar. E quando eu entrei, assim, uma voz lá do fundo, fazia uns 15 dias que ele tinha estado num programa de televisão comigo, uma voz lá no fundo falou assim:
Olha a enciclopédia. Ele falava meio caipira também. Olha a enciclopédia chegando aí. Pô, é um dos maiores alegrias que eu tive da minha vida. Foi o Newton Santos me chamar de enciclopédia, entendeu? É um reconhecimento, né, também. Ah, tá louco, aquilo lá foi demais, foi na porta de um dos hotéis da Blinda, Porto Alegre. Escuta aqui, ô, meu amigo, eu quero voltar aqui ao hino de Alegrete, porque eu sou cidadão daí, temos a terra do nosso João Saldanha e do nosso grande poeta, que é um orgulho de vocês, né, Cleber? Mário Quintana, né, os grandes nomes de Alegrete, Oswaldo Aranha na política, Mário Quintana na literatura, o João como jornalista, político, tudo no futebol, né? Repórter, comentarista, treinador. Daqui onde eu falo contigo, do Rio de Janeiro também, né? Essa relação do João Saldanha com Alegrete e com o Rio de Janeiro. E dos Fagundes, né? Não esquecendo meus amigos, meu compadre Neto Fagundes, que são hoje a referência do Alegrete na música e na cultura gaúcha. Eu passarinho, eles passarão. Quintana. Esse Mário Quintana. Agora, você falou do Oswaldo Aranha, ele estava lá na ONU, ele que assinou, né, a emancipação, a criação do Estado de Israel. Eu sou sócio da Hebraica, eu sou goi, como dizem lá, né, quer dizer, não judeu. E estive em Israel 3 vezes. Vou dizer para você, o Pelé, que é reconhecido no mundo inteiro, o Brasil que tem nossos referenciais aí, muitos negativos, mas muitos positivos. O povo de Israel ama Oswaldo Aranha. Tanto é que lá em Tel Aviv, em Jerusalém, tem rua com o nome dele, sabia? Que beleza, não sabia. Conhecia ele como Filé, né? O famoso Filé Oswaldo Aranha. Ah, você o conheceu? Como? Você conheceu Oswaldo Aranha? Não, digo, conheci ele, o filé, que é o prato. Ah, sim, tem a comida, tem a comida que é o filé Oswaldo Aranha. O filé, o arroz, a farofa, que leva o nome dele. Então em todo kibutz lá em Israel deve ter esse prato também, viu? E essa informação aí é importantíssima, né, de ser uma pessoa lá do Alegrete ser querida num lugar tão distante, mas por uma causa nobre. E você é Grêmio ou é Inter? Eu fui Inter, quando menino, torcedor do Internacional. Mas eu trabalhei 9 anos e meio no Inter, trabalhei 8 anos no Grêmio, e tu acaba, nesse percurso aí, se envolvendo no lado emocional também com o pessoal que tu trabalha, né? 8 anos é uma história no Grêmio. Hoje tenho um carinho muito grande pelos dois, tenho amigos dentro da direção, dentro da parte técnica dos clubes, né? E a minha família, no geral, era gremista, eu era o único colorado, e ainda quando eu posto alguma coisa, como postei agora nas redes sociais, o pessoal brinca comigo lá de Alegrete, lá, dizendo que eu ia dar pé frio, porque eu assisti as 2 finais, né, do Grêmio agora contra o Lanús, então provei para eles que eu sou pé quente também. Você lembra desse time, já que você foi colorado? Gainete Laurício, que veio do Fluminense, Scala, Bibiano Pontes e Jorge Andrade, Tovar e Braulio, Carlitos... centroavante me fugiu aqui, Carlitos, Claudiomiro, Lambari e Dorim. Foi 1-0 para esse time aqui no Parque Antártica contra o Corinthians com o Rivelino e tudo, gol de Lambari, entendeu? Aí, olha pra você ver, Kleber, como é que era o futebol até nos anos 60. Esse time embarcou em Congonhas sábado à noite, chegou aí no Salgado Filho, e tinha corpo de bombeiro, o carro do corpo de bombeiro para desfilar pelas ruas de Porto Alegre. Quer dizer, um time ganhar do Corinthians, ganhar do Flamengo, um time que não fosse de Rio e São Paulo, de qualquer lugar do Norte e Nordeste, de Minas Gerais, ou do Rio Grande do Sul e Curitiba, ganhando em São Paulo, era um acontecimento, entendeu? Vê se pode, ganharam de 1-0 o gol de Lambari, que por sinal já morreu, e o ponto esquerdo era Dorinho, lembra desse time? Dorinho, desse time aí eu tenho 3 amigos pessoais, né? O Jorge Andrade, que infelizmente faleceu, hoje o filho dele, Jorge Andrade, que tem o mesmo nome, é um dos diretores da base do Inter. O Braulio, que é meu amigo até hoje, que é uma pessoa que me iniciou no futebol, que eu tenho uma admiração muito grande por ele, e o próprio Dorinho, que a gente trabalhou junto no Inter quando eu comecei nas categorias de base. Então, 3 amigos que estavam nessa equipe aí. O menino de ouro, o Braulio, jogou no América do Rio de Janeiro, jogou no Curitiba, mas esse cara era jogador de seleção brasileira. Ele tinha que ter se ele joga em Rio e São Paulo, porque teve naquele tempo, para ir para a seleção, você tinha que estar em Rio e São Paulo. Então o Oreco veio para cá, jogador gaúcho, mais tarde veio o Ari Ercílio também, e quando não cabia em São Paulo, Corinthians, Santos e Palmeiras, o Ayrton Pavilhão esteve no Santos
Santos um pouco tempo. Aí eles iam até para a Portuguesa, eu digo até, porque a Portuguesa sempre foi o quinto time, né? Apesar que teve uma época que ela foi o segundo time de São Paulo até o terceiro. Então o Gessi, jogador do Grêmio, era um craque. Foi jogar onde? No Canindé, porque não tinha lugar nos outros times grandes. Raul Klein, ponta esquerda, veio para a Portuguesa também. Então naquele tempo você tinha, alguns iam, como o Braulio, lá para o América do Rio de Janeiro, porque não tinha lugar no Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. Você vê como é que é? Quem quebrou isso foi em 66. Foi o Tostão pelo Cruzeiro e o Alcindo pelo Grêmio. Não podia ir para a Copa do Mundo jogador que não atuasse em Rio e São Paulo, Cléber. E dois grandes jogadores, né? O Alcindo na sua característica e o Tostão, para mim, um dos maiores que teve aí no Brasil, né? Aquela Copa de 70 do Tostão e outros tantos jogos que fez pelo Cruzeiro e pelo Vasco. E hoje um grande escritor sobre futebol, um grande pensador do futebol também que eu admiro. Mas era difícil, como tu disse. Viu? Você fala pro Tite, eu que inventei o Tite, entendeu? Você fala pra ele que o Arthur tem que ser titular, jogando pela direita em diagonal, 13 graus no posicionamento em relação à marcação do ponta direita do time adversário, que não existe mais. Porque esse negócio de... Ô Kleber, vem cá, vai, pô. Os técnicos aí, eles pegam reserva, fica em pé ali na beirada, a televisão dá um close, esse com os dedinhos igual o Luxemburgo, ó, você faz isso, faz aquilo, ó, você cai pela direita, pela esquerda, o cara não ouve nada, o cara tá nervoso, ele quer, cala a boca logo, técnico, eu quero é jogar, pô, não enche o saco. Me coloca de uma vez, deixa eu entrar de uma vez. Não, mas estão nervosos, aqueles dedinhos, adianta alguma coisa, Kleber Xavier? Alguns sinais adianta, né, ouvir fica difícil, mas alguns sinais, relembrar algumas coisas, por isso tem que ser rápido, fazer uma síntesezinha bem rápida mesmo, para o cara para entrar e jogar. Tem que trabalhar, o jogador faz o que ele trabalha, né, Milton? Não adianta, é a mistura da qualidade dele, da essência dele, com o que ele trabalha. E na hora ali é só relembrar algum detalhe ou outro. O Gilberto Tim é um referencial na tua vida? Não, eu não sou preparador, Milton, eu sou auxiliar técnico. As minhas referências vão mais para treinadores. Mas o Gilberto é uma referência para a parte física do futebol, né? Gilberto, Paulo Paixão, o Rio Grande do Sul teve grandes preparadores, né, no seu trabalho, na seleção brasileira também. Gilberto tinha, agora quem trabalhou com o Gilberto tinha, que é uma referência para mim, seu Enio Andrade, que foi, para mim, um dos grandes treinadores do futebol brasileiro, né? Pelé, Andrade, essas são as minhas referências. O Neto, nosso neto louco aqui da Band, gente boa, o Neto, ele fala que o melhor técnico do mundo de todos os tempos para ele foi Enio Andrade. Ele o ensinou a chutar lá no Guarani. E o Fernando Vanucci, célebre Fernando Vanucci. Alô, Milton, belo final de ano para você, para o Kleber Xavier, bom Natal e que venha 2018. O Brasil não será campeão. Fernando Vanucci. Ô, Vanucci, já vira essa boca pra lá. Tá na hora de ganhar, desde 2002, Kleber. Vamos trabalhar para isso. Escuta aqui, então agora nós vamos terminar aqui. Então você fala pra ele que ele tem que pôr o Arthur. Pode botar aquele rapaz lá, esqueci o nome dele, que joga lá na França, no PSG. Não é tão bom quanto o Arthur, mas pode botar ele também. Aquele tal Neymar, pode pôr no time que eu deixo, e tem que pôr o Jeromel. Eu fui zagueiro, eu conheço essa bagaça dessa becaiada aí. Tem jogador lá da Europa que tem mais fama do que bola. Esse Jeromel que não tem fama, mas ele é o melhor back que nós temos. Será possível que você e o teu técnico, vocês não enxergam isso? É um grande jogador, também fez uma grande Libertadores, voltou na hora certa e vinha de uma lesão. A gente já chamou ele em algumas convocações. Está no sentido de observação, como o próprio Marcelo Groi, como o próprio Luan, falando especificamente do Grêmio, né? E a gente, após janeiro, quando voltam a trabalhar os clubes no Brasil, a gente continua a observação. De repente pode ser que ele esteja convocado. Em março tem uma convocação penúltima antes da final, né? Guilherme Heredia Sinatti, vamos à última pergunta ao auxiliar técnico da seleção brasileira de futebol. Ele é o Zagallo do Parreira, ou o Parreira do Zagallo. Tudo bem, Kleber? Boa tarde. Queria que você analisasse, por favor, o grupo do Brasil na Copa do Mundo, né? Costa Rica, a Sérvia e a Suíça. Qual é o adversário que mais preocupa, as características de cada um dos times? A Suíça, que é a estreia, por ser um jogo de estreia, é um jogo mais difícil e, teoricamente, uma equipe que vem de Copas, no sentido defensivo, muito, muito forte, né? Trabalha muito bem a parte defensiva, é difícil
entrar, a gente tem que trabalhar para procurar entrar na defesa suíça. A Costa Rica foi a surpresa da última Copa, não vive um momento tão bom como vivia na Copa de 2014. Vamos continuar estudando, tem um grande goleiro que é o Navas, num grande momento, o Bryan Ruiz, que é o jogador de destaque, e a gente vai aprofundar mais quando chegar, na vez que a nossa preocupação mais focada agora continua sendo a Suíça. E a Sérvia, quando era a Iugoslávia, né, sempre falava que a Iugoslávia era a característica parecida com o futebol brasileiro, onde veio o Petkovic, que é o sérvio mais brasileiro que existe, uma seleção que se classificou em primeiro, trabalhou também muito com a defesa em 5. O treinador não está definido ainda, ele ainda é um treinador provisório, isso pode ser que mude alguma situação. Como é o último jogo, a gente vai ter tempo de observação. A gente tem 2 amistosos em março e também vai observar os 2 amistosos de todas essas seleções como fortalecimento do conhecimento deles. Viu? Mas é isso, mais difícil a Suíça, a princípio, a Costa Rica tem que ver como chega no momento, e a Sérvia tem um futebol muito técnico. Eu queria não concordar, Sérvia é a melhorzinha dos 3 aí, a Sérvia da antiga Iugoslávia, como você falou, mas o time bom mesmo lá é a Croácia. A Croácia é uma espécie assim de, digamos que no Brasil, lamentavelmente, se tivéssemos, né, uma briga, uma guerra, etnias, brigas religiosas e tal, digamos que o Brasil fosse esfacelado como foi a Iugoslávia, a Croácia seria a seleção paulista, entendeu? E a Sérvia seria uma boa seleção pernambucana, entendeu? E lá, eles realmente a Iugoslávia era chamada de o Brasil da Europa. E eles têm um estádio lá chamado, né, Kleber? Chamado Maracanã. Chamado Maracanã. Mas então, eu quero fazer uma analogia aqui. Costa Rica é uma espécie de Zequinha de Porto Alegre, o Flamengo de Alegrete, entendeu? A Costa Rica. Já a seleção da Suíça, gente, a seleção da Suíça é o Atlético Paranaense. Agora, a Sérvia é o Botafogo, entendeu? O melhor dos 3 é a Sérvia, o Kleber Xavier. A gloriosa Suíça não está servindo mais nem para guardar dinheiro roubado lá, porque eles criaram vergonha na cara lá, não está dando mais para político ladrão do mundo esconder dinheiro lá. O chocolate deles continua muito bom e é um país espetacular. Mas o futebol deles me lembra um pugilista que esgrima bem, sabe? São jogadores grandes, bonitos, né? Que negócio todo, mas não derruba ninguém. Nós não vamos perder nunca para a Suíça, rapaz. Eu tenho medo só da Sérvia. Vamos trabalhar para furar o ferrolho suíço, né? O que chama atenção é a parte defensiva da Suíça, realmente. É só você ir pela direita, em cruzamentos de 18 graus, lá na outra pequena área, que é gol de cabeça do Neymar. É assim que faz. É fácil. Para terminar, eu quero aqui, você vai ouvir 30 segundos de novo o hino de Alegrete à sua terra. Eu queria fazer uma pergunta para ti, posso? Mas é claro, se for de ordem tática, é comigo mesmo, porque o Tite não entende nada de tática. Não, saindo um pouquinho da Copa do Mundo, tu é torcedor do Santos, que é uma das maiores equipes do mundo, né? Pela grandeza do Santos, tu acompanhou os grandes momentos do Santos. Um dia me fizeram uma pergunta, e só tu pode responder, acho que nem no Google tem. O Santos perdeu em casa, em disputa de títulos, quantas vezes? Se perdeu? Bom, perdeu pro Botafogo, roubado, em 95, naquela decisão. Você vai falar que teve algum torneio entre o Rio Grande do Sul que o Santos perdeu, né? Em Erechim, Alegrete. Não, o Santos perdeu, sim, algumas decisões. O Pelé mesmo não fazia gol todo jogo. Qual a derrota? Você vai falar de algum torneio meia boca do interior do Rio Grande do Sul, quer ver? Não, é que com o Corinthians a gente foi campeão na Vila, campeão paulista. E é sério, aí me perguntaram se tinha alguém mais além do Corinthians que tinha ganho lá, e eu não sabia, é agora que eu relembrei daquele título paulista do Botafogo. É uma pergunta séria, não é? Porque pela dificuldade, né? De ganhar do Santos na Vila, e aí no tempo passado eu não lembrava. Antes de 95 eu também não lembrava. Como eu tô aqui, como eu tô brincando com você a respeito de negócio de tática, que eu não entendo porcaria nenhuma. Mas eu achei que você ia brincar, algum torneio que o Santos perdeu. Não, era uma pergunta séria. Entendi, mas só o Santos perdeu em casa, o brasileiro roubado em 95, e aquele título que vocês ganharam na Vila Belmiro também foi no apito amigo, foi uma vergonha aquilo lá.
Agora, se Alegrete tivesse ido na Vila Belmiro, Flamenguinho de Alegrete e Santos na Vila, daria Flamenguinho de Alegrete, não tenho dúvida. O Selene Viana, que me deu o título cidadão lá de Alegrete da tua terra, ele jogava do quê mesmo? Era back central? Na ponta esquerda. Ponta esquerda. Tá, bota o hino de Alegrete aí, 30 segundos, aí eu vou agradecer a ele. Alegrete, cidade continentina, surgida em plena savana, nas guerras da Cisplatina. Salve, salve, Augusta e Bela, centenária sentinela do nosso amado Rio Grande. Centenária Sentinela do nosso amado Rio Grande. Ô Kleber Xavier, não é pra puxar teu saco não, nem da minha Alegrete, mas essa eu boto de acordo com o entrevistado, a gente tem quase todos os hinos aí, né? Muzambinho, legal, por exemplo, tem um hino maravilhoso, A Minha Terra. Nós fizemos 139 anos na quinta-feira. Até o Chico lá da Rede Globo, entendeu? Chico Pinheiro, ele saudou lá em Rede Nacional o aniversário de Muzambinho. Mas a inaiada que temos das cidades do Brasil é tudo hino feio que dói. Esse de Alegrete eu gostei, viu? Tá bonito. O que mais chama a atenção é essa, cidade continentina. É grande o meu Alegrete. Olha aqui, ó, o Tite tá ligando aqui. Eu falei que vocês ganharam roubado lá na Vila Belmiro. O que é, Tite? O que você quer falar? Assim como o Milton Neves tem que parar de ficar falando que é complô contra o coisa e ficar levantando coisa porque a audiência aumenta. Pera aí, Tite, que coisa esse? Assim como o Milton Neves tem que parar de ficar falando que é complô contra o coisa e ficar levantando coisa porque a audiência aumenta. Pera aí, Tite, mas eu nunca falei nada de apito amigo, Tite. Assim como o Milton Neves tem que parar de ficar falando que é complô contra o coisa e ficar levantando coisa porque a audiência aumenta. Tá vendo? Ligou pra mim, tá vendo? Tem que parar de falar do coisa, meu senhor. Fica falando coisa, apito amigo, foi título legítimo. Por que vocês gaúchos falam coiso? Coisa é pra abreviar, pra diminuir, porque se vai falar todos os nomes aí, ele vai muito longo, então é pra reduzir mesmo. Coisa abrange tudo. Ô Tite, você pode falar mais uma vez? Por favor, Tite, muito obrigado pela audiência e pela ligação aí, não sei da onde, da Rússia. Assim como o Milton Neves tem que parar de ficar falando que é complô contra o coisa e ficar levantando coisa porque a audiência aumenta. Tá vendo? Falaram que você tava no ar comigo, ligaram pra ele, o irmão dele ligou pra ele e avisou e ele ligou pra cá. Tá certo. Um abraço pra você, viu? Você é muito simpático, hein? Um abração, meu. Muito obrigado. Com você, seus ouvintes aí também. Muito obrigado.